Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. Momento gostoso, prazeroso, momento que a gente está aqui navegando no livro de Marcos. Quantas coisas o nosso Jesus fez, né? E eu acredito assim, que aqui na Bíblia não tem 1/10 das coisas que ele fez. Posso estar errado. Não sou uma estudiosa, né? Uma teóloga, mestrada, doutorada em teologia, não, mas eu desconfio que não tem 1/10 do que Jesus fez na caminhada dele, no tempo de vida que ele estava ali fazendo as maravilhas. Mas só o que está aqui já nos deixa maravilhados, né? Vamos lá. Marcos capítulo 6, versículos 1 ao 56. Jesus retira-se para Nazaré. Partindo dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, admiravam-se, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E ele se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando. Chamou a si os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto apenas um bordão. Não deviam levar alforge, nem pão, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não deviam vestir 2 túnicas. E disse-lhes: Na casa em que entrardes, permanecei nela até partirdes dessa cidade. Se algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com o óleo e os curavam. Ouviu isto o rei Herodes, pois o nome de Jesus se tornava notório, e disse: João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: É Elias. Diziam outros: É um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo disse: Este é João, a quem mandei degolar, que ressurgiu. Pois o próprio Herodes mandara prender a João e encerrá-lo no cárcere por causa de Herodias, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de seu irmão. De modo que Herodias o odiava e queria matá-lo. Mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o guardava com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade, o ouvia. Finalmente, chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no seu aniversário, dava um banquete aos seus grandes, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei.
E jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. Entrando apressadamente, pediu ao rei: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu muito, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, tendo ouvido isso, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ele lhe disse: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir e muitos o reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão, coisa linda, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão para os campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dá-lhes vós de comer. Disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer? E lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se, repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que o distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e se fartaram. E os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000. E isso, meus amados, vocês sabem que eles só contavam os homens, né? As mulheres e crianças não eram contadas. Então aí você pode dobrar essa quantidade de gente. Dobrar e mais metade, eu acho. Imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas quando o viram andar por sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Deram grandes gritos, porque todos o viram e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. Entre si ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o coração deles estava endurecido. Estando no outro lado, seguiram para a terra de Genezaré. E ali apontaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu a Jesus.
E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer os enfermos em leitos ao lugar onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrava, em cidades, aldeias ou campos, colocavam os enfermos nas praças, rogavam-lhe que ao menos os deixasse tocar na orla da sua veste. E todos os que tocavam saravam-se. Meus amados, vocês observaram que aqui a palavra fala sobre dureza no coração? Os discípulos caminhavam com Jesus, andavam com ele para onde ele ia, viam milagres em cima de milagres e mesmo assim batia dúvida no coração deles. Tomem cuidado com isso. O Senhor nos alerta para tomarmos cuidado com isso. Quando você tem dúvidas no seu coração, você não impede a bênção de chegar. Entende? Deus se entristece com a dúvida no coração da gente. Então não permita, não. Vigia, cuida, para que você não seja enganado pela dúvida. Amém? Fecha teus olhos. Pai querido, te louvamos, Senhor, porque mais uma vez vimos um pouquinho das maravilhas, das muitas maravilhas que o Senhor fez. Senhor, não permita que o nosso coração fique cheio de dúvidas. Não permita que nosso coração se deixe levar por coisas que não agradam o vosso coração. Que nós possamos ser servos fiéis, contritos na tua palavra. Em nome de Jesus eu lhe peço, e em nome de Jesus eu te agradeço. Meu amado e minha amada, vigie. Amém? Creia, 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 creia e creia. Independente da situação, por maior que seja o problema, creia no Deus que você serve. Deus te abençoe. E se você ainda não se inscreveu, clica no link, vai direto lá no YouTube. Se inscreve, curte, comenta e compartilha. Conto com a tua ajuda para crescer esse canal. Amém? Deus te abençoe.